Graça e paz, meus irmãos. Amém? Como é bom estarmos juntos louvando ao Senhor, né? Minha voz está um pouco anasalada ainda. Domingo passado, após a ministração do louvor, na realidade, desde sexta-feira passada, eu peguei uma virose e, pela graça de Deus, a gente ministrou aqui o louvor no domingo passado, mas depois dei uma baqueada. Mas graças a Deus, essa semana a gente voltou mais recuperado. Mas como é bom poder estar de volta, a saúde já voltando à plena forma, para mais uma vez podermos celebrarmos ao Senhor juntos, né? Eu estou muito feliz hoje. Tem dois casais amigos nossos que estão aqui, né? É uma alegria muito grande. O Antônio e a Rafa, o Júnior, a Renata e a irmã da Renata, né? Irmã do Júnior. Maravilha. É uma alegria tê-los aqui, tá? Gente, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia em Filipenses capítulo, Atos. Filipenses é no final. Atos. Capítulo 16. Nós vamos ler nesse primeiro momento apenas um versículo. Atos 16, 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Vamos repetir? Vamos ler juntos, do jeito que está aí no Data Show? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Amém? Como foi falado e orado nessa noite, a palavra do Senhor faça morada em nosso coração e que ela seja aplicada, né? Que a gente possa vivenciar. Irmãos, essa passagem bíblica, ela me lembra uma canção que eu gostaria de transmitir para os irmãos. Não sei quantos conhecem. A gente está falando para que sejamos um durante esse tempo aqui. E tem a ver também com o que eu vou falar. Mas eu gostaria que a gente refletisse um pouquinho sobre a nossa vida cantar. A gente cantar aquilo que a gente vive. Demonstrar tua vida em mim e te fazer sorrir. Que minha vida cante a ti. Essa canção me faz lembrar de Paulo e Silas, porque eles estão agora nesse momento que nós acabamos de ler, versículo 25 do capítulo 16, eles acabaram de ser açoitados. E esse versículo, ele é um eixo tanto para o que antecede, quanto para o que sucede os acontecimentos. Então vamos voltar um pouquinho para o início. Se a gente volta lá para o final do capítulo 15, versículo 36 ainda, Paulo chega para Barnabé e diz o seguinte: vamos reafirmar as igrejas por onde nós passamos. Paulo vai começar agora a sua segunda viagem missionária. Para que sejamos um, é o tema que a gente está trabalhando, né? Então, viagem missionária se faz em conjunto. Tem uma frase que diz: se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Então, Paulo tem muito bem claro essa ideia. Viagem missionária se faz acompanhado. Só que aí Barnabé falou: bora, tamo junto, vamos levar Marcos, meu primo. Aí Paulo falou: não, Marcos não vai não. Porque na primeira viagem missionária, Marcos tinha deixado eles. E aí Paulo falou: com Marcos eu não vou não. Aí Barnabé fala: pô, eu só vou com Marcos. Falou: agora ficou ruim. E aí já começou aquela tensão. E aí Barnabé junta com João Marcos e vai para um lado, e Paulo junta com Silas e vai para outra banda. Aí, como diz Hernando Dias Lopes, né? Nota de rodapé: não é legal que haja desavença no meio dos irmãos, mas até quando tem é estratégico, porque agora em vez de uma caravana você tinha duas, para que sejamos um. E aí Paulo e Silas, eles agora se organizam, começam essa viagem. Quando você entra no capítulo 16 é algo interessante, porque é aqui que entra Timóteo na vida de Paulo. É aqui que ele conhece Timóteo. Ele circuncida Timóteo para não fazer confusão, porque o pai de Timóteo era grego, aquele negócio todo, para que a mensagem fosse recebida.
E o texto diz que Paulo por 2 vezes é impedido pelo Espírito de Deus de ir para um determinado lugar que ele queria. Primeiro para Bitínia, depois para a região da Ásia. E o Espírito Santo não permitiu. Mas de noite Paulo tem uma visão de um homem macedônio dizendo: vem para cá e ajuda a gente, Paulo, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para cá que a gente está precisando. E eles, compreendendo então que aquela era a mensagem de Deus, eles então rumam em direção à Macedônia. Passa por algumas cidades antes, mas ele chega então na cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, uma empreendedora chamada Lídia, vendedora de púrpura, ouve a mensagem do Evangelho. Ela e toda a sua casa aceitam a Jesus, e ela convida para a igreja começar a se reunir na casa dela. Então a igreja está sendo agora estabelecida, está sendo plantada na casa de Lídia. Paulo e Silas encontraram um lugar de oração. Eu acho muito interessante o versículo 16 do capítulo 16. Porque no capítulo 16 é quando Lucas, que quem está escrevendo o texto, começa a usar o nós. Então Lucas estava aqui junto com eles. Tinha Paulo, Silas, Lucas, tinha mais gente, para que sejamos um. Versículo 16. Aconteceu que indo nós, Lucas estava no meio, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo, anunciando a vocês o caminho da salvação. E aí você sabe a história. Paulo já fica um pouco incomodado com aquela situação. Ele se volta para aquela jovem, repreende aquele espírito de adivinhação, e aquela jovem que dava dinheiro para os seus donos agora não dá mais. E aí você tem Lídia naquela igreja, vendedora de púrpura. Agora você tem uma jovem escrava sendo liberta também. Os donos dela não gostaram, chamaram os magistrados. Paulo e Silas agora foram açoitados em praça pública. E é aqui onde entra a minha primeira pergunta para a nossa reflexão hoje. O que é que você faz em momentos de adversidade? Qual é a sua postura em momentos de adversidade? O que é que você faz? O que é comum fazer? O que é comum a gente fazer na hora que a gente é açoitado em praça pública por fazer aquilo que é certo? E eu fico imaginando que muitas coisas poderiam passar na cabeça de Paulo naquele momento em que ele está preso, porque o texto bíblico diz que é o seguinte: chamaram o carcereiro e falaram: prendam-os com toda a segurança. Eles estavam sendo presos como bandidos ali de alta periculosidade. O carcereiro então pega eles, leva para o cárcere interior, prende os pés deles no tronco. O que eles fizeram? Expulsaram o demônio de uma jovem. E Paulo e Silas então estão lá. Eu fico imaginando que poderia passar várias coisas na cabeça de Paulo e de Silas. Será que eu ouvi certo? Será que Deus estava falando comigo mesmo? Poxa, tentei entrar na Ásia, tentei entrar na Bitínia, o Espírito Santo não permitiu, agora eu tive uma visão. Será que era uma visão mesmo? Será que eu estava com fome? Era visagem? Será que era para cá mesmo que a gente deveria ter vindo? Muitas perguntas poderiam passar na cabeça de Paulo. Muitas perguntas poderiam passar na cabeça de Silas. E aqui já entra também uma outra reflexão. É legal, né? Eles estavam caminhando juntos. Paulo tinha um Silas para apanhar e chorar com ele, mas também para cantar. Eles decidiram cantar. Isso aqui, irmãos, é extraordinário. Isso aqui para mim é algo extraordinário. Porque o texto bíblico diz que os demais presos os escutavam. O versículo 25 foi isso que nós vimos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Tem um escritor chamado Gilton Castro, que ele diz: nós não sabemos qual era a canção que eles estavam proferindo ali, mas uma certeza nós temos: Paulo e Silas foram sábios e uniram a palavra de Deus às canções. Eles estavam utilizando música para pregar. Você consegue cantar em meio à dor? E aí isso me faz lembrar de algo interessante. Primeiro, porque assim, os prisioneiros que estavam ouvindo, o texto diz que eles estavam ouvindo atentamente. Agora você imagina, se fossem bêbados cantando. Imagina, meia-noite podia ter bêbado cantando na prisão, e os outros falavam o quê? Cala a boca, quero dormir. Mas alguma coisa fez com que aqueles homens ficassem calados, ouvindo Paulo e Silas. Talvez eles estivessem pensando: o que faz esses dois homens, depois de apanharem por nada praticamente, estarem cantando por volta da meia-noite? O que faz esses homens cantarem no meio da dor? Eu fico imaginando que aqueles outros presos estivessem se perguntando:
Isso me lembra da história de Jó também. O que fez Jó cantar em meio à dor? Talvez a mulher de Jó realmente não estava entendendo nada. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, lhe resta a sua esposa, e fala: você ainda preserva a tua integridade, Jó. Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó diz o quê? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Tem gente que não vai entender. Cantar no meio da dor não é normal. Cantar no meio da dor não é natural. E eu não estou dizendo que a gente não tem que viver luto. Não estou dizendo que a gente não tem que engolir o choro. Eu estou dizendo que quando a gente consegue cantar em meio à dor, é sobrenatural. É normal chorar em meio às adversidades. É normal chorar e é até necessário que a gente chore. Mas cantar enquanto soluça de dor não é normal. Dizer: eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, no meio da dor, não é normal. Horatio Gates Spafford, advogado da cidade de Chicago. Ele tinha 4 filhas e um filho pequeno. Morreu o seu filho, por decorrência de uma febre muito alta. Tempos depois, ele perdeu boa parte dos seus bens em um incêndio que aconteceu em Chicago. E um tempo depois, ele combinou uma viagem com sua esposa para a Europa. Por conta de sua esposa e suas 4 filhas. Por conta de compromissos profissionais, ele não conseguiu embarcar com a sua família. Então ele despediu a sua esposa: vá com as meninas e depois a gente se encontra. Dias depois ele recebe um telegrama da sua esposa que dizia: salva, porém só. O navio naufragou. Ele perdeu suas 4 filhas. Ele então comprou uma passagem para ir ao encontro da sua esposa. E ele pede para o comandante do navio avisar para ele o local em que as suas filhas haviam morrido, né? O local em que o outro navio havia naufragado. E o comandante então mostra para ele: estamos passando agora no local do naufrágio. E Hernando Dias Lopes diz que ele então faz a composição que na realidade foi a única composição da sua vida. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você imagina alguém fazer essa composição no momento de maior dor da sua vida? Hernando Dias Lopes diz: ele não estava feliz, mas ele era feliz. Se eu não me engano, no inglês, a tradução mais próxima é: vai tudo bem com a minha alma. Ele já havia perdido o filho, já havia perdido parte dos seus bens no incêndio, agora perdeu suas 4 filhas,
E eu fico imaginando talvez que em lágrimas ele escrevia: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, valeu-me o Senhor apesar de aflições. Eu sou feliz com Jesus. Não é à toa que Jesus diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados que choram, mais que felizes são os que choram, porque serão consolados. Talvez alguns pensem: não, mas esse choro é um choro de felicidade. Quem chora de felicidade não precisa de consolo. Mais que felizes os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Como diz uma outra canção: quem chora para Deus tem resposta. Irmãos, cantar em meio à dor é sobrenatural. O que Paulo e Silas estavam fazendo naquela prisão é sobrenatural. É normal a gente reclamar, é normal a gente questionar, é normal a gente fazer perguntas. Inclusive o Jó fez perguntas, mas ele fez perguntas depois. Capítulo 3 ele começa a fazer mesmo monte de questionamento. Capítulo 3 para frente você vê o Jó em crise. Do capítulo 3 até o 38 é Jó em crise, até que Deus começa a falar com Jó. Quem é esse? Quem é esse que obscurece, né, os meus conselhos sem entendimento? Tanto é que Jó depois pede perdão para Deus. Mas até Jó começar os seus questionamentos, antes dos seus questionamentos, capítulo 1, capítulo 2, Jó adora ao Senhor. Jó rende graças ao Senhor. Jó glorifica ao Senhor. Jó exalta ao Senhor. E é o que eu acho mais interessante na vida de Jó, é que em todo momento, até mesmo nos seus questionamentos, antes que Deus virasse o cativeiro de Jó, quando Jó ouve a Deus, Jó se dá por satisfeito. Não sei se você já percebeu isso. Quando Deus fala com Jó, e aí Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Deus só vai mudar a situação de Jó lá na frente. Jó está falando isso ainda em estado deplorável. Quando Jó se arrepende, quando Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Jó já não tinha recebido em dobro tudo aquilo que ele tinha perdido, não. Mas Jó tinha ouvido a voz de Deus. Mas Jó tinha ouvido a voz de Deus. Sabe por que Paulo e Silas não se abalaram? Porque Paulo sabia desde o dia da sua conversão: esse para mim é o vaso escolhido, ele vai sofrer muito por mim. Então o que estava acontecendo? Cumprimento de profecia. Paulo e Silas estavam sendo açoitados, e eles estavam cantando e louvando ao Senhor em meio à adversidade, em meio à dor. Por isso a gente não deve se impressionar e nem questionar a Deus, porque o que Jesus falou em João 16, 33? A partir do 30, né? Olha, eu tenho vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. Olha que coisa mais maravilhosa. Jesus estava dizendo o que para eles? Vocês vão ser perseguidos, vão ser machucados, vão ser açoitados. Eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz, tá? Aí ele continua: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Uma reflexão que inclusive eu estava fazendo no GC recentemente. Parece que Deus, enquanto a catástrofe está acontecendo com os outros, Deus é legal, Deus é meu paizinho, Deus é meu aba, Deus é o meu amor. Até a tragédia bater na minha porta, aí eu começo a duvidar da existência de Deus. Mas as tragédias sempre existiram, os problemas sempre existiram, as mortes sempre aconteceram, entes queridos sempre morreram. Mas eu vou começar a duvidar da existência de Deus quando a tragédia bate na minha porta. Não é normal cantar em meio à dor. É sobrenatural. E por ser sobrenatural é que gera tanto impacto. O irmão João, crente, um dos fundadores do Trabalho Batista Nacional, lá na Transamazônica, onde eu morei, interior do Pará. Eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade. A gente saiu de Altamira, fomos para a zona rural, na casa dele, lá no quilômetro 80. Tomamos café com ele e estávamos voltando para Altamira. O filho dele ainda era um jovem, trabalhava lá na zona rural também. Tomou café conosco e saiu de moto. Nós pegamos a Kombi da igreja e voltamos para Altamira, 80 quilômetros. Quando a gente está chegando em casa, o telefone está tocando. O irmão João tinha ido conosco para resolver algumas coisas na cidade. O pessoal queria falar com o irmão João. O irmão João nessa altura já com, acho que, quase 70 anos de idade.
a ligação que ele recebe. O filho dele, que havia tomado café conosco pela manhã, estava entre a vida e a morte. Lá na BR-280, Transamazônica, ele se chocou com um caminhão. O caminhão pegou ele de lado, de moto ele estava, esmagou uma perna dele, jogou ele do lado, ele bateu a cabeça numa pedra. E ele estava entre a vida e a morte, precisava ir para Belém. Ele estava indo para Altamira naquele momento, para pegar o avião, para ir em Belém. Chegando em Belém, ele já precisava de 3 especialistas. O irmão João então já estava em Altamira, esperou o filho dele chegar na ambulância. E eles então vão para Altamira e o médico disse que sem nenhum, talvez ele nem chegasse vivo em Belém, o filho dele. Mas o filho dele chegou vivo em Belém. E ele entra para a sala de cirurgia lá com os especialistas e o irmão João está no corredor esperando. O irmão João crente, ganhador de vida para Jesus. Saiu do Paraná, foi para lá, na Transamazônica, trabalho florescendo. Tanto é que o apelido dele é João Crente. E esse homem está no corredor. E ele poderia fazer tudo, inclusive perguntas, e muitas perguntas para Deus. Por que, Senhor? Por que o meu filho nesse estado? Por que o meu filho entre a vida e a morte? Por que agora eu que ganhei tantas vidas para Jesus? Eu que plantei tantas igrejas? Eu que fiz tanta coisa? Sabe o que o irmão João resolveu fazer? Tinha uma mulher do lado que estava esperando a cirurgia. O marido dela havia se acidentado lá mesmo em Belém, de moto também, e estava entre a vida e a morte também na sala de cirurgia. Ele começa a pregar o evangelho para aquela mulher. Aquela mulher se converte. O marido dela termina a cirurgia, ele prega o evangelho e ele se converte também. Poucos dias depois o marido dela falece, mas morreu crente. O filho do irmão João teve a perna amputada. Eu lembro dele chegando lá em Altamira com a tiara aqui, da orelha a orelha. Tiara que eu falo é costurada a cabeça, né? Isso eu falei, tinha 14 anos. Fui para o seminário, voltei, fui pastorear a cidade de Medicilândia, que ficava próximo da casa dele, na zona rural. Eu fui pastor do Adeilson, filho do irmão João. Pastoreou o Adeilson e a família dele. Tratorista de primeira classe, com uma perna só. Até hoje, Adeilson está servindo ao Senhor. O irmão João continua pregando o evangelho. Porque o irmão João, ao invés de chorar e se questionar, ele decidiu pregar o evangelho em meio à dor. Ele decidiu cantar em meio à dor. Eu quero contar mais um testemunho, que é mais recente, em Macapá. Eu moro aqui há 4 anos. Pastoreei 3 anos e meio na cidade de Macapá. E teve um casal que andou com a gente assim, de maneira extraordinária. Irmão Kleber e irmã Cleia. Ele era mestre de capoeira, ela também, capoeirista. Família de capoeirista. E eles começaram a fazer um trabalho extraordinário, pregando o evangelho para o pessoal. Teve uma vez que eles levaram a galera todinha da capoeira para a igreja. Pense num culto abençoado. E eles começaram a pregar para a família. E ela começou a ganhar, ele ganhou a irmã, ganhou a sobrinha para Jesus. Era candomblessista. Depois ele ganhou a cunhada, no caso que é a irmã da irmã Cleia, que era da Umbanda. Eu batizei a mãe e a filha. E depois foi trazendo mais gente. Eles foram pregando o evangelho e ganhando vida para Jesus. Irmão Kleber, líder de louvor. E vice-presidente da igreja. E andando do meu lado. E para aquilo que eu precisava, o irmão Kleber do meu lado. E orando. Depois que eu já estava aqui em Brasília, ele chegou, veio para um evento que teve aqui em Brasília. Ficou hospedado lá em casa. Mas, mais ou menos uns 2 anos atrás, logo após as eleições, um retiro de carnaval. O irmão Kleber estava no retiro lá com a igreja, em Macapá. Se sentiu mal e foi para o hospital. Nesse negócio de se sentir mal, descobriram que ele tinha uma doença rara. E olha que ele já tinha um testemunho de muitos livramentos. Uma doença rara. E eles começaram agora um intenso tratamento. Nisso a irmã Cleia havia perdido o pai dela na pandemia. Enquanto ela está cuidando ela já tinha perdido um irmão antes também. Enquanto ela está cuidando da saúde do irmão Kleber, ela tem um irmão que falece, um assalto, um negócio lá. E o irmão dela também era da igreja. Em uma situações complicadíssimas. Nesse meio tempo, o irmão Kleber falece. Menos de 2 anos atrás, o irmão Kleber faleceu. 48 anos. E eu senti um pouco esse baque. Ele morre 11 de setembro. No dia 28 de setembro é meu aniversário. A irmã Cléia me liga. E ela fala: "Oi, pastor." Eu não consegui entender. Alguém que havia perdido o pai na pandemia,
Havia perdido mais ou menos 3 meses atrás o irmão e mais ou menos há uns 20 dias atrás o marido. E ela me ligou: oi, pastor, vou pedir para o Alaf cantar os seus parabéns, porque eu só sabe quem era que cantava no dia do seu aniversário os seus parabéns. E aí o Alaf é o filho caçula dela. Parabéns pra você. Ele sempre fazia hey, hey, era a marca dele. Nessa data querida. E a conversa que eu tive com ela foi: irmã, isso é extraordinário. Isso não é normal. Ela falou: pastor, tem dia que a gente está mal, tem dia que a gente está bem. Ela me mandou um vídeo. Falou: o senhor não manda para ninguém não. É só para o senhor ver. E ela me mandou um vídeo do irmão Kleber, na UTI. Como ele estava com câncer, tinha uns problemas no pulmão que tinha se agravado. Ele não estava conseguindo respirar muito bem. Nos seus últimos dias. Ela disse que ela estava do lado, lá, acompanhando. E ela ouviu, bem baixinho. E ela começou a filmar. Ele dizendo: és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Não é normal. Eu só estou contando essa história porque é sobrenatural. Poderia ser só mais uma história. Poderia ser só mais uma irmã que perdeu o pai, que perdeu o marido, que sofreu. E talvez eu pudesse estar dizendo aqui: irmãos, vamos orar, ela está sofrendo muito, está numa depressão, tem 2 anos que não sai da depressão. Seria normal, não estou condenando não, porque é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. O sobrenatural é transformar isso num testemunho e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei onde Ele está. É a gente transformar a dor, ressignificar a dor e dizer: Senhor, eu estou aqui para a Tua glória. Isso é tão sobrenatural, irmãos. Cantar em meio à dor é tão sobrenatural que eu quero falar dos resultados. O que acontece? A partir do versículo 26, eu falei do que antecede. Versículo 25 é um eixo, como eu falei. O que sucede? Qual é a repercussão? Eu já até trouxe alguns exemplos. No caso do irmão João, teve salvação, conversão. A irmã Cléia tem sido um testemunho. Lá mesmo em Macapá, tem sido um testemunho gigantesco para todos aqueles que ouvem. Versículo 26, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Sabe o que é tão extraordinário aqui? Aquele louvor foi tão extraordinário. Cantar em meio à dor é tão extraordinário que esse louvor chegou no céu, reverberou aqui na terra, o chão tremeu. E.H. Champin disse: toda a ação da nossa vida toca uma corda que vibrará na eternidade. Toda a ação da nossa vida toca uma corda que vibrará na eternidade. Vibrou, meu irmão. O chão tremeu. Um terremoto aconteceu. Esse foi o primeiro milagre, o terremoto. Algo extraordinário. Segundo milagre, algo extraordinário também. Aqueles presos não fugiram. Todas as cadeias se abriram, os presos não fugiram. Eu fico imaginando. Esse louvor foi tão poderoso, foi tão extraordinário. Falou: rapaz, tem um negócio diferente, não corre não. Fica. Primeiro, esses homens cantando nessa situação. Segundo, um terremoto acontecendo, não vamos fugir. Eu fico imaginando que devia ter gente ali com o pé na capital. Mas não fugiram. Terceiro milagre, o carcereiro acorda desesperado. Ele imagina que a galera fugiu.
Provavelmente ele iria pagar com a própria vida por conta daqueles prisioneiros. Quando ele vai pegar a espada para se matar, Paulo, relaxa, calma, estamos todos aqui. E aquele homem trêmulo faz uma pergunta. Aquele homem com certeza foi impactado pela vida de Paulo e Silas. Com certeza ele foi impactado pela vida de Paulo e Silas. As canções, a maneira como eles foram aprisionados, a maneira como se portaram. E a pergunta que ele faz é: o que eu devo fazer para ser salvo? O terceiro dos milagres, entre o terremoto, entre os presos ficarem e o pedido de salvação, foi o maior milagre. E Paulo então responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem então se converte. Os da sua casa são batizados. Sabe o que eu acho mais extraordinário? Que essa é a mudança verdadeira. Olha lá o versículo 32. Aliás, versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Olha que extraordinário. O carcereiro que ajudou a bater, o carcereiro que ajudou a prender, o carcereiro que ajudou a machucar, poucas horas depois estava lavando as feridas. Irmão, se isso não for milagre. Aí você fala assim: não, milagre é um cadeirante levantar. É mesmo, é um milagre. Mas você já viu uma pessoa turrão mudar de ideia assim em poucas horas? Estou falando de ideia. E aqui não é nem ideia, é o coração. Aquele que ajudou a bater, que ajudou a machucar, que ajudou a prender, poucas horas depois está lavando as feridas que ele mesmo fez. Isso é milagre. Isso é milagre. Quantos aqui podem testemunhar? O João, eu lembro do irmão lá de Macapá, o irmão João, ele falava assim: pastor, meus vizinhos diziam que como eu estou mudado, porque se olhasse feio para mim, se olhasse de lado para mim, o negócio ia pegar fogo. E agora parece que agora eu estou conseguindo levar desaforo para casa. Deus transforma, milagres acontecem. E talvez o seu cântico no meio da dor pode gerar um terremoto na vida de alguém. Talvez o seu louvor em meio à adversidade, alguém está olhando assim e fala: vai murmurar. É normal, pode murmurar, fica à vontade. Pode, murmura, vai. Reclama, vai. Pode reclamar. É natural, é normal. Aí um olha para o outro e fala: a gente entende, vamos relevar fulano, é um momento difícil, tá certo. Mas quando você canta em meio à dor, é o que Paulo diz aos irmãos lá em Filipenses: fazei conhecido diante de Deus todas as vossas petições, né? Não andem ansiosos. Qual é o resultado? Versículo 4, versículo 6 ele fala isso, para não andar ansioso. Capítulo 4, versículo 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Você tem noção do que é a paz de Deus que excede o entendimento? É exatamente isso. A gente olhar e falar: hã? Tipo, hã? Excede o entendimento. Guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda o vosso coração, irmão. Coração e mente é ansiedade. Na medida do momento, na medida que a gente entrega isso ao Senhor, o coração fica em paz, a mente fica saudável. A paz de Deus que excede o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tiago diz: tem alguém entre vós feliz? Cante louvores. Mas Atos 16, 25 diz: tem alguém com a costa doendo por conta de uns açoites? Cante louvores. Vamos lá comigo para Filipenses. O pessoal do louvor pode ir chegando. Filipenses, capítulo 2. A gente já está caminhando para a finalização, mas eu gostaria de falar algo interessante aqui. A igreja de Filipos foi formada em Atos. Lembra que eu falei? A gente já pode tirar aí, né, o Pedro? Aí tu pode tirar aí porque vai ser em outro tom. Olha só, a igreja foi fundada lá em Atos 16, a igreja de Filipos. Aí Paulo tem uma terceira viagem missionária e tal, finaliza o livro de Atos, lá no capítulo 28, ele preso em Roma. E é de lá que ele vai escrever as cartas. E é de lá, muito provavelmente, que ele agora está escrevendo a carta para esses irmãos de Filipos, esses mesmos irmãos que ele havia fundado a igreja. Lá no momento do aprisionamento, naquele momento de tristeza, momento de dificuldade, a igreja foi fundada lá. E agora Paulo, preso de novo, vai escrever a carta para os irmãos. Uma carta de 4 capítulos.
4 capítulos. E os estudiosos dizem que essa é a chamada carta da alegria. Cerca de 16 vezes ele vai falar sobre alegria, sobre regozijo. E Paulo está preso escrevendo isso. Aí ele diz, no capítulo 1, versículo 12: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana, sabe quem é a guarda pretoriana? A guarda de elite do império, né? A guarda do pretório de César. Paulo está em Roma, capital do império, preso. Ele fala assim: irmãos, fiquem tranquilos, porque é o seguinte, estou preso, mas eu estou pregando para os soldados do imperador. Então fica tranquilo. Aí o que ele diz no final da carta, capítulo 4, versículo 22: todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Os homens estão se convertendo na capital do império. Aí eu lembro de um pregador de jovens que ele falou algo interessante. Ele dizendo, eu fico imaginando lá, Paulo na salinha escrevendo, um soldado do lado dele, e aí de repente passa um outro assim na frente da sala, fala: Paulo, está escrevendo para quem agora, Paulo? Aí Paulo diz assim: estou escrevendo lá para os irmãos de Filipos, manda um abração lá para eles. Aí os da casa de César o saúdam. Sabe o que eu fico imaginando, como se Paulo estivesse dizendo aqui, né, parafraseando? Quando eu estive aí entre vocês, plantando a igreja, um carcereiro foi salvo. Agora eu estou escrevendo a carta para vocês. Eu estou preso de novo. Mas agora não é só um carcereiro. Agora tem uma guarda inteira. A guarda de elite do imperador se rendendo a Jesus. Se eu não estivesse aqui, como o evangelho seria pregado para eles? Talvez o irmão João estivesse pensando: se meu filho não tivesse acidentado, se eu não estivesse aqui, como essa mulher ouviria o evangelho? Como esse homem ouviria o evangelho? Talvez o Senhor esteja trazendo perguntas para você nesse momento. Se não fosse essa dor que você está sentindo, ou se não fosse essa dor que você sentiu, eu trouxe alguns testemunhos, talvez muitos aqui tenham testemunhos parecidos para contar. E talvez o Espírito Santo esteja trazendo no seu coração: se isso não tivesse acontecido, como aquele terremoto poderia ter surgido? Como aquilo não poderia ter acontecido? E aí, para finalizar, capítulo 2, como eu falo, que eu gosto de falar sobre isso, que Paulo usa música para ensinar. Capítulo 2, Paulo está falando para os irmãos sobre unidade. E aí ele está dizendo o seguinte, olha só como é interessante. Lembra que eu falei? Vendedora de púrpura, Lídia, empreendedora. Uma jovem escrava e depois um carcereiro. Olha que coisa extraordinária, irmãos, a igreja, para que sejamos um. É só na igreja que você vai encontrar isso. As classes sociais misturadas. Se você vai para um clube de golfe, só tem rico lá. Se você vai para uma comunidade, só tem pessoas mais humildes. Você vai para um bairro de elite, só vai ter pessoas um pouco mais abastadas financeiramente. Você vem na igreja, você encontra todo mundo, o que mora na comunidade e o que mora no bairro de elite. O que joga golfe e o que joga peteca na rua sem asfalto. Peteca que eu falo, bolinha de gude, né? Aí, para essa galera, Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para esses irmãos, para quem? Para o carcereiro, funcionário público. Para a Lídia, vendedora de púrpura. Para a jovem escrava. Ele está escrevendo para eles dizendo o seguinte, capítulo 2, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Aí aqui entra um hino da igreja primitiva, que agora ele está fortalecendo o ensino por meio de música. Versículo 6. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Sabe o que ele está dizendo aqui? É mais ou menos isso. Ó, a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, são um, em igualdade. Mas Jesus, colocando em termos humanos, aceitou o trabalho mais difícil. O Pai é o arquiteto do plano de salvação. O Filho é quem executa morrendo na cruz. O Espírito Santo faz a comunicação, né? É quem nos faz entender o que aconteceu. Jesus, sendo um com o Pai, subsistindo na forma do Pai, foi obediente até a morte e morte de cruz. Aí o que ele está dizendo é, se Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, humilhou-se, por que a gente não pode viver em unidade uns com os outros? Esse mesmo Paulo que começou na pregação com uma desavença por causa de João Marcos, ele termina a sua vida escrevendo para Timóteo. Ele diz assim para Timóteo, seu amigo, né? Seu discipulado, ele diz assim, seu discipulando, seu discípulo, ele diz, traz contigo João Marcos, porque me é muito útil para o ministério.
Já no segundo aprisionamento, Paulo diz isso. Eu quero te convidar a ficar em pé. E existem muitos de nós, irmãos, que estão passando por dores, que estão passando por lutas, que estão passando por adversidades. O pequeno grupo, ele é muito bom para isso, o GC. No GC a gente compartilha um pouco mais das nossas dores. No GC a gente consegue saber um pouquinho mais do que o outro está passando, do que o outro está sentindo, das dores. Isso nos ajuda. Quando Paulo escreve esse texto, é como se ele estivesse dizendo, é como se ao falar sobre unidade para os irmãos, ele não diz assim, agora nós vamos cantar. Ele está falando sobre unidade, de repente ele começa a escrever o hino. É como se a gente estivesse cantando. Eu sei que foi pago alto preço. Você pode pegar na mão do irmão que está do seu lado aí? Para que contigo eu fosse. Enquanto a gente canta, ore por ele. Pode orar por ele. Talvez existem dores. Talvez alguém aí esteja com a costa marcada, mas você nem sabe. Pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue. Aleluia. Lutando o bom combate do Senhor. Aleluia. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Na força do Espírito Santo. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Olha, eu gostaria que você fizesse uma oração pelo seu irmão aí agora. Ore por ele. Coloque a vida dele diante do Senhor. Coloque a vida dele diante do Senhor. Aqueles que são mais próximos, talvez o casal, seja basicamente Paulo e Silas, estão sofrendo juntos, caminhando juntos. Mas talvez você esteja sozinho aí. Se você quiser pedir oração nesse momento, pode pedir para quem está do seu lado, para que o Senhor te ajude a cantar em meio à dor, para que o Senhor consiga, para que você consiga ver a mão de Deus apesar das adversidades, para que você consiga cantar enquanto a costa dói, para que você consiga cantar enquanto as lágrimas rolam, para que você consiga dizer assim como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, enquanto a situação ainda estava difícil. Ó Deus, como igreja, Pai, nós clamamos, nós oramos, porque como igreja, ó Deus, nós somos família. Assim como Paulo tinha um Silas, ó Deus, para chorar com ele. Ó Deus, assim nós clamamos que nós como igreja, ó Pai, possamos interceder uns pelos outros. Assim como Paulo agora escreve aos Filipenses, para que consigamos viver em unidade, ó Deus, caminhando em unidade, caminhando lado a lado, ó Deus. Possamos entender que o que Jesus fez na cruz foi para que nós como igreja, como o corpo de Jesus, pudéssemos viver. E como diz a tua palavra, quando um membro do corpo sofre, o corpo sente. A gente sente a dor, Pai.
Por isso nós queremos caminhar em unidade, queremos orar uns pelos outros, caminhar, ó Deus, um ao lado do outro. Que como igreja, ó Deus, possamos desenvolver essa cultura lá no grupo de crescimento, lá no pequeno grupo, nas nossas reuniões de oração. Ó Deus, que haja em nós, ó Deus, esse sentimento de caminharmos lado a lado. E que ainda, ó Deus, que nem todos consigam cantar em meio à dor, que a gente consiga orar com Ele, chorar com Ele. A Tua palavra também diz, ó Deus, chorai com os que choram, se alegrai, alegrem-se com os que se alegram. Nos ajude, ó Deus, a viver essa verdade. Nos ajude, ó Deus, a viver essa verdade. Mas que para, além de tudo isso, ó Deus, a nossa vida cante ao Senhor. A nossa vida cante ao Senhor, Deus. Que mesmo que doa, possamos cantar em meio à adversidade, cantar em meio à dor, cantar em meio às lutas, para que o terremoto aconteça, para que pessoas se rendam, para que aqueles que estão à nossa volta, ó Deus, fiquem atônitos ao ponto de dizer: o que é que está acontecendo? Como ele consegue cantar em meio à dor? Como ela consegue cantar em meio à dor? Para que terremotos aconteçam, milagres aconteçam, salvação aconteça, ó Deus, a partir do testemunho da nossa vida, a partir do testemunho, ó Deus, da nossa vida, da Tua igreja, caminhando, ó Deus, em unidade, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda em pé, não sente agora não, Pastor Neto?